Ei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Carol Cajueiro, esse é o Home Office Negócio em Casa e hoje eu quero falar um pouco para você sobre planejamento de tempo, né? Dentro de diferença de agenda, de planner, o que é melhor, o que não é. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, fica até o final e deixa um like. Para quem me acompanha lá no Instagram, deu um branco. Lá no Instagram, sabe que eu postei esses dias, né, a diferença, fiz um resuminho sobre a diferença de agenda e de planner, né, que a agenda é aquela que você tem uma página, uma data por página, e às vezes no final de semana, o sábado e domingo ocupa 2 páginas, né, é uma coisa mais simples e tem mais espaço para você fazer as anotações do dia. E para quem usa o planner, ele mostra toda a semana na mesma... Você tem uma visão geral da semana, independente de ficar de sábado a domingo ocupando as 2 páginas ou ocupando uma página só. E você, às vezes, também tem outros campos, como o to-do list, né, que é a lista de coisas para fazer, algumas metas da semana. Então, o importante é você se adequar o que fica melhor para você, tá? Então, eu vou te mostrar uns exemplos aqui. Então, você já conhece, na verdade, essa é a agenda, então, é um dia só, por folha, né? Às vezes o final de semana ocupa, vamos supor que seja sábado e domingo, fica metade, metade. Então, você tem mais espaço para você escrever suas atividades do dia. O planner, você tem uma visão geral, tá vendo? Nesse planner de exemplo aqui, tem segunda até o domingo na mesma página. E aí você também tem um outro calendário do mês, você tem um to-do, e você pode anotar aqui também algumas datas importantes. Vamos supor que tem uma consulta, alguma comemoração, alguma coisa assim. Esse é um dos modelos de planner, existem outros. Tem esse outro aqui, por exemplo, que não tem esse tanto de detalhe. Ele é mais resumido, segunda, e o final de semana então é mais compacto ainda, né? Põe tudo num lugar só. E aí, o ideal é você separar o que fica melhor pra você, pro seu uso diário. E no meu caso, o que eu uso? Nenhum deles. Não adaptei, gente. A agenda eu usei por muito tempo. Esse ano não. Em 2019 eu comprei esse planner. No final de 2019 eu comprei esse pra usar em 2020. E não consegui adaptar. O que eu faço? Eu fiz um outro sistema. Eu separei em classificação de itens. Eu fiz um planejamento semanal. Então, por exemplo, o horário que eu vou ter meu devocional de manhã, o horário que eu faço ginástica, algumas atividades de manhã, né? Tem que organizar alguma coisa, mexer alguma coisa na casa e tudo, para depois eu começar meu trabalho. Então, por exemplo, o marketing aqui é quando eu trabalho com o meu home office, negócio em casa, né? Produzindo conteúdo, postando. Depois do almoço eu estudo francês, à tarde eu faço meus projetos, né? Da Magnífica Arquitetura. Final de semana tem ensaio da dança, quando eu tenho culto. Então, assim, eu fiz essa segmentação geral do meu planejamento semanal e no meu bloco de notas que eu faço a minha agenda propriamente dita, porque eu descobri que eu não tenho paciência de ficar reanotando as coisas e algumas são repetitivas. Então, tá vendo? Aqui todos os meses, tá vendo? Eu faço meu bloquinho, coloco o dia e vou anotando e vou dando ok naquilo que tá sendo cumprido. Então, assim, apesar de existir o planner e a agenda, que são, na verdade, boas ferramentas, a agenda mesmo eu usei por muito tempo, eu não tenho mais paciência hoje. Eu também faço isso aqui, ó, um outro calendário do bimestre com algumas datas importantes que eu preciso me lembrar. Então, esse aqui já fica na minha frente, como se fosse dando um norte do que eu tenho que fazer no meu dia. Quais horários é o quê? Às vezes eu tenho uma flexibilidade, por exemplo, se eu não tenho projeto no dia, então eu ocupo todo o meu dia com atividades do marketing ou alguma outra coisa que ficou pendente, ou se eu tenho pouco projeto, eu mudo o projeto para o horário do marketing e o marketing para o horário do projeto. Então fica muito mais flexível para mim. Então essa foi a forma que eu me adaptei melhor. Então você precisa procurar a forma que fica melhor para você. Então, voltando a câmera aqui pra mim agora, o que eu fiz? Eu não consegui me adaptar mais com a agenda e depois eu tentei um planner, porque aí fica toda semana na minha vista, mas eu descobri que eu também não tinha muita paciência para um planner, não. Então, por mais que eu seja apaixonada por planner, acho lindo, eu não compro, porque eu sei que eu não vou usar. Então, eu classifiquei algumas coisas, algumas atividades
separei num programa semanal e esse programa eu destrincho como uma forma de agenda dentro do meu bloco de notas. Isso é o que funcionou para mim, mas pode ser que o planner ou a agenda funcione para você. O importante é você classificar, por exemplo, um período que você vai cuidar da sua saúde, um período que você vai cuidar do seu bem-estar, seja descansando ou lendo um livro, né? Ou então um período que você vai se alimentar melhor, que você vai preparar os alimentos, que você vai cuidar da casa, que você vai cuidar do trabalho, que você vai separar para estudar. Então é importante você se adequar da forma que fica melhor para você, seja um planner, seja uma agenda ou um método alternativo que você inventar. Igual eu adaptei um método alternativo para mim. Então eu separo, por exemplo, eu gosto muito de me cuidar, então eu tenho o meu momento de skincare, cuido do meu cabelo, faço minha unha. Tudo isso, gente, tudo que ocupa um horário no seu tempo, porque às vezes antes eu ficava aflita, pensando, ai meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá ocupando meu horário. Na verdade, não é que tá ocupando meu horário, é que eu esqueci de encaixar certo item como uma atividade do meu dia. Eu considerava só trabalho, estudo, acabou. Mas a vida não é só isso, né? A vida tem muito mais coisas. Então, por exemplo, eu faço parte do grupo de dança da igreja, então eu separo na minha agenda o horário que eu ensaio, separo o horário que eu vou pro culto, separo o horário que eu cuido de mim, separo o horário que eu vou, sei lá, cutucar alguma outra coisa, o horário que eu vou estudar. Então, tudo que é atividade do seu dia, por mais simples que seja, é importante que você encaixe no seu cronograma para você ter um cronograma mais realista possível. E não é uma coisa fixa, por exemplo, aquele que eu fiz da semana. Eu já adaptei ele para várias vezes, porque eu vi que aquele que eu fiz, eu testei por algumas semanas que não estava dando certo. Então eu fui observando o que eu fui encaixando, o que eu fui tirando e fui adaptando. E todas as vezes que for necessário, eu vou adaptando a minha semana. E assim, você pode fazer também, com flexibilidade para não ficar neurótica e não ficar frustrada no final de semana achando que não fez nada. Mas coloca as metas, por exemplo, essa semana eu tenho que concluir tal e tal e tal item. Entendeu? Então adapte para o que for melhor para você e espero que você tenha gostado desse vídeo que eu tenho te ajudado. Beijo!